Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Vamos hoje, então, para o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, do nosso estudo Novo Testamento Revelado. Mais uma vez estamos aqui unidos e eu creio que você vai gostar demais desse capítulo. Temos detalhes importantes aqui da caminhada final de Cristo e vamos caminhar juntos e aprender ainda mais sobre o Evangelho do Senhor. Amém? Então vamos lá. Aqui no início do capítulo 27 fala sobre a morte de Judas, né? Então Judas ele traz Jesus por 30 moedas de prata. Judas não se arrepende. Judas, na verdade, ele fica com remorso do que fez. Qual é a diferença do remorso para o arrependimento? É porque o arrependimento genuíno ele nos aproxima de Deus, enquanto o remorso ele nos leva à morte. O remorso ele não traz uma mudança genuína, ele não traz arrependimento, ele não traz conversão de atitudes, né? O que é converter? É dar a volta, é retornar, é começar de novo. Então, o remorso ele leva, na verdade, à consumação da morte. E é o que Judas faz. Judas não aguenta o peso do que fez, né? Ele não suporta o peso do que fez. Então, para se eximir da culpa, ele acaba suicidando. O que ele deveria ter feito, na verdade, era se arrepender. E é tão interessante que ao mesmo tempo em que Judas ele suicida, é o mesmo período de tempo em que Pedro traz Jesus ali, né? Como nós dissemos aqui no capítulo 26, 27, ali nesse meio tempo. Pedro também trai Jesus. Só que a diferença é que Pedro ele se arrepende, tem uma vida transformada, tem um caminho de conversão e passa a viver um tempo verdadeiro na presença do Senhor, né? Então, logo em seguida aqui, nós temos o momento em que Jesus ele é levado ao encontro de Pilatos a partir do capítulo 11. Acontece um momento muito importante aqui. O que acontecia naquela época, principalmente naquele momento? Que é o momento da Páscoa, da festa de Páscoa. O governante, Pilatos, ele tinha o hábito de soltar um preso para agradar a população. E quem escolhia esse preso era a população. Então, quando Barrabás é solto, quem escolhe é o povo. Isso é um ato político para aumentar a popularidade do governante. E esse momento é um momento aberto, né? Um momento da qual a população tem acesso direto ao governante. Então, é formada ali uma cúpula a céu aberto, um juízo a céu aberto, né? A gente pode colocar como uma audiência a céu aberto, onde fica uma cadeira no alto do governante e ali em volta dele ficam os demais executores da lei, aqueles que estão envolvidos ali na gestão política da época e logo abaixo o povo. Então, nesse momento, Jesus ele se encontra com Pilatos, ele é levado a Pilatos e Pilatos fala para ele, né? Você é o rei dos judeus? E aí Jesus fala para ele, tu dizes. E quando ele fala tu dizes, esse é o momento que Jesus tem de se defender das acusações do povo e de tudo que levantaram falso contra ele. Só que Jesus ele não se defende. E o que é importante aqui? Essa audiência pública, essa audiência aberta, aquele que é acusado ele pode se defender e existe a possibilidade dele ser solto. Só que Jesus ele não se defende e mostrando aqui que ele acaba se aceitando culpado pelas acusações dos outros. Na verdade, o que Cristo está fazendo é assumindo as nossas culpas e os nossos erros sobre si. E como Jesus não se defende, o povo se sente ignorado e fica ainda mais irado e começa a falar: solta Barrabás e crucifica-o. Então, Pilatos sabe que Jesus ele é um homem inocente, só que Pilatos não pode fazer nada se Jesus não se defende. Então, Pilatos, o que ele faz? Ele tem a atitude de lavar as mãos. Naquela época, o ato de lavar as mãos significa se eximir da culpa. Então, Pilatos, ao fim do julgamento de Cristo, relatando que ele é então culpado, né, dando a sentença de crucificação, Pilatos pede para que chamem ali, para que ele tenha as mãos lavadas. Então, aqui no versículo 24 e 26,
Versículos 24 e 26 está escrito assim: Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: Eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. Esse texto é pesadíssimo, né? Porque aqui Pilatos fala para o povo: estou lavando minhas mãos, porque quem decidiu crucificar Jesus não fui eu, foram vocês, porque eu os dei a opção de não fazê-lo. E aí olha o que o povo clama: o sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. O que o povo está falando é: deixa o sangue dele ser derramado sobre nós e nossas gerações, nós não ligamos para isso. Nós não nos importamos com a morte dele, nós carregamos essa culpa com prazer. É isso que o povo está dizendo. Só que mal sabe o povo que essa sentença é, na verdade, uma sentença de liberdade, porque graças ao sangue de Cristo derramado em nós e sobre nossos filhos, é que nós temos liberdade em Cristo Jesus. Meu irmão, se você está aqui assistindo conosco, participando dessa aula, eu quero convidar você a se render aos pés de Cristo, nesse exato momento. Porque nesse momento o povo não percebe o que está fazendo, mas Cristo derramou o sangue dele para que você e eu tivéssemos vida e vida em abundância. Não tem como conhecer a verdade de Cristo e não se render a ele. Esse texto é fantástico, viu? Então, aqui dando continuidade, o povo aceita o fato da crucificação, e então, versículo 26, então Barrabás é solto. Tendo açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, rasgando as suas vestes e despindo-o, vestiram-lhe com o manto escarlate. Então aqui eles arrancam as roupas de Jesus, dão para ele um manto escarlate. Escarlate é vinho, é vermelho, é um vermelho bem vivo. Lembrando que esse manto escarlate, eles estavam ironizando Jesus como rei dos judeus, porque o manto é um símbolo de realeza. Então eles zombam da realeza de Jesus, dando para eles um manto vermelho, que a cor vermelha significa realeza, roxo, dourado são cores usadas na realeza, até porque são cores muito difíceis de serem encontradas naquela época por conta do processo de tingimento. Então, vermelho, escarlate significa muito luxo. E aí eles dão para Jesus um manto vermelho, ironizando sobre ele ser o rei dos judeus. E eles trancaram uma coroa de espinho, trançaram uma coroa de espinhos a colocarem sobre a sua cabeça. E eles trançaram uma coroa de espinhos a colocar sobre a sua cabeça. E então colocam em Jesus uma coroa de espinhos simbolizando a coroa do rei dos judeus, né? E aí vem o momento da crucificação a partir do versículo 32. E saindo eles encontraram um homem sirineu, ou seja, um homem que veio da cidade de Cirene. Esse homem, ele não mora ali, ele não é daquele local, ele é um passante, ele está passando por ali no momento. Simão, a quem obrigaram a levar a cruz, e eles chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então, na verdade, o que eles estão fazendo? Jesus foi julgado numa área popular, numa área aberta, como se fosse uma praça central da cidade. E então ele percorre essa estrada onde passam pessoas. Jesus ele não está com uma cruz inteira, ele está apenas com um madeiro ou com uma ripa. Né? Algumas traduções falam ripa, falam viga, falam madeira. Então, na verdade, é um tronco de madeira, da qual é preso no braço direito e no braço esquerdo, e Jesus ele leva esse tronco aqui. Ele não carrega a cruz inteira com a parte central onde ele será pendurado. Essa parte central, ela é cravada no local da crucificação, e ali Jesus preso naquela madeira, ele é içado, ele é suspenso até encaixar na madeira e formar a cruz, né? Então, na verdade, a cruz está aqui, a viga está aqui, Jesus preso nela, ele é içado por uma corda até encaixar aqui na cruz e é colocado embaixo um suporte para os seus pés. Mas na verdade é uma viga e esse homem é chamado para ajudar Jesus a sustentar essa viga até o final da sua caminhada ali.
E aqui, versículo 34. Lembrando aqui, versículo 33. Levaram num lugar chamado Gólgota, que é o Monte da Caveira. Esse Monte da Caveira, na verdade, não é uma montanha, não é algo longe de pessoas. Tem acesso, é perto de estradas onde passam pessoas, é um lugar de muita gente. Até porque os gregos tinham o costume de colocar as cruzes próximas a estradas onde passam pessoas, para que todo mundo que passar ali entendesse que a lei é voraz, que a lei é cumprida e aquele que descumpre a lei é crucificado para servir de exemplo para as outras pessoas. Então, esse monte da caveira, esse monte Gólgota, é chamado Monte da Morte, lugar de morte. E eram crucificadas ali várias pessoas. Tanto é que Cristo é crucificado com mais dois ladrões e ele é trocado por Barrabás, ok? Então aqui, e eles o crucificaram e repartiram as suas vestes. Ah, não, perdão, um pouco antes. Versículo 34 está escrito assim: Eles deram-lhe para beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. O que que acontece aqui? Algumas traduções, deixa eu ver se essa está da mesma forma. Capítulo 27, versículo 34. Capítulo 27, 34. E deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Olha só, nessa Bíblia aqui está falando vinho com fel, e nessa daqui está falando vinagre com fel. Quando vemos aqui que falaram que deram para Jesus beber vinagre, não era esse vinagre que nós conhecemos no nosso dia a dia, tá? Não é esse vinagre que a gente usa na salada. Esse vinagre é um tipo de bebida barata, tanto é que essa tradução já fala vinho e essa tradução fala vinagre. O que, que eu preciso entender? O vinagre era um tipo de vinho de qualidade ruim, é um vinho barato, que não é produzido com as melhores uvas, não tem a melhor fermentação, não é colocado no melhor barril, então é um produto de péssima qualidade, tá? Então não é um produto de alta qualidade, é um vinho ruim, né? E aí misturado com fel, essa substância não é simplesmente uma substância para ser amarga. O vinho misturado com fel é para aliviar as dores da crucificação. Ou seja, para que Jesus fosse embriagado, era costume da época servir esse tipo de bebida para quem estava sendo crucificado, para aliviar as dores da crucificação, né? Para deixar a pessoa um pouco embriagada ali. Mas Jesus, ele recusa tomar essa bebida porque ele quer sentir as dores da crucificação por completo. Então, lembrando que Jesus ele vem aí verdadeiramente a cumprir o seu chamado, sofrendo as dores por completo, ok? E logo em seguida vem falar aqui, né? Versículo 37. E puseram-lhe por cima da cabeça a sua acusação escrita: Esse é Jesus, o Rei dos Judeus. Então eles escreveram isso, Jesus, o Rei dos Judeus, por quê? Jesus ele é crucificado por falar que é Rei dos Judeus. Só que não tem como um rei vir montado num jumento. Não tem como um rei não ter exército. Não tem como um rei não ter trono. E aí começa a luta da prova de que Jesus é ou não é rei. Então aqui eles satirizam, na verdade, eles ironizam a posição de Jesus como sendo rei dos judeus e escrevem isso na cruz, que é o motivo da sua crucificação. E os que passavam insultavam ele, sacudindo sua cabeça e dizendo: Tu que destrói o templo em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo. Porque quando Jesus fala assim, eu vou destruir o templo em 3 dias e reerguê-lo, o que Jesus está falando é, eu vou morrer na carne e ressuscitar em espírito, que é o chamamento do Senhor, ok? Então Jesus se refere a isso, mas o povo não compreendia essa instrução que Jesus está dando. E aí vem a morte de Jesus, e aqui no momento do capítulo 46 ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, meu Deus, porque tu me abandonastes. Alguns desses que estavam ali ouvindo isso diziam: Este homem chama por Elias. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, pondo em uma cana, dava-lhe a beber. E os outros disseram: Deixam, vejamos Elias salvá-lo. O povo ainda assim é cruel com Jesus na cruz, né? Jesus, novamente bradando em alta voz, respondeu: Eis que o véu do templo se rasgou em dois,
de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as rochas. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois de sua ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Ora, o centurião e os que com ele aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Esse momento é muito importante, porque na morte de Jesus, quando ele morre, o véu se rasga, que é o véu do templo, onde separa o santo lugar da humanidade, e é quando a presença de Deus na morte de cruz, ela toma novamente a terra por completo, ok? E aqui nesse momento ainda, quando Jesus morre e o seu sangue toca na terra, há um tremor há um terremoto ali no local, no monte, e os mortos, os santos, tá, gente? É muito importante nós lembrarmos que apenas os santos recordaram a vida. Os santos ressuscitaram. São aqueles que criam no Deus vivo, que eram verdadeiramente entregues a Deus. Esses santos, eles ressuscitaram. É uma prova da segunda vinda de Cristo aqui, né? Um pouco do que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. É uma pincelada do amor de Cristo. E eles ressuscitam e voltam para suas casas como se nada tivesse acontecendo, e as pessoas entendem. Aqui, no caso, são sacerdotes e testemunhas. Esse verdadeiramente é o Filho de Deus. E aqui, no final, né, já no versículo 68, fala assim: no dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e pararam, reuniram-se. E aqui, no versículo 62, já fala o seguinte: no dia seguinte, que seguiu o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembram-nos de que aquele enganador, quando ainda está vivo, disse: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ordena, portanto, que o sepulcro seja protegido até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos à noite, o furtem e digam ao povo: ele está ressuscitado dentre os mortos. E assim, o último erro será pior do que o primeiro, disse Pilatos. Tendes a guarda, ide e protegei ao máximo possível. Assim eles foram e tornaram o sepulcro seguro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Ou seja, o que que os soldados fizeram? Eles selaram a pedra. Eles trancaram a pedra de um modo que não era possível abrir. Não era possível abrir nem de fora para dentro, nem de dentro para fora. Então, nesse momento de selar a pedra, é porque normalmente era uma pedra cortada de forma circular, que eles giravam a pedra até tampar aquela entrada daquele sepulcro. Mas, quando fala que eles selaram a pedra, muito provavelmente eles colocaram outras pedras em voltas para fazer um tipo de tranca, para que não fosse possível apenas rolar a pedra. Era preciso ter um trabalho maior. Então, o capítulo 27 nós encerramos aqui e retornamos amanhã, em nome de Jesus, com o capítulo 28. Deus abençoe. Tchau, tchau.